Agora nós temos uma questão diante de nós que seria: por que feliz é o que chora? Por que Jesus deu essa declaração? Eu falei para vocês anteriormente que aquele que chora, ele chora pela convicção do seu pecado, da sua miserabilidade, daquilo que ele é no interior, e não só pelo pecado próprio, mas pelo pecado do mundo, né? Os efeitos do pecado do mundo, guerra, assassinato, estupro, tantas perversidades que o ser humano propaga, e também pelo pecado dos seus irmãos, da comunidade, da igreja, daquilo que os seus pares fazem. Ele também sente essa dor, ele também tem esse choro. Mas como esse homem, essa mulher que chora, como eles podem ser declarados como felizes, como bem-aventurados, como afortunados, como abençoados? Aquele que chora, ele necessariamente corre para o arrependimento. Olha uma citação que eu coloquei para vocês do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ela está na tela. E eu falei para vocês que o Dr. Martyn Lloyd-Jones, o livro dele, Estudo sobre o Sermão do Monte, é a base do nosso estudo aqui. Olha na tela aí. O homem que realmente chora por causa de seu estado e condição pecaminosos é um homem que haverá de arrepender-se. E, na verdade, ele já começou a arrepender-se. E o homem que verdadeiramente se arrepende, em resultado da obra do Espírito Santo, é um homem que certamente será conduzido aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, aquele que entende o seu pecado, né? Aquilo que está dentro dele de pecaminoso, entende que é miserável, pobre, cego e nu, e tem essa convicção de que necessita de Deus. Isso necessariamente o leva ao arrependimento. E o arrependimento nos leva aos pés de Cristo. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando existe essa questão de mudança de mente, onde nós olhamos para o caminho que nós estamos tomando e queremos tomar outro caminho, e que essa convicção só pode ser trazida pelo Espírito Santo, esse arrependimento, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, esse homem, essa mulher, eles estão diante de Deus. Eles chegam diante de Deus, eles chegam aos pés de Cristo. O apóstolo Paulo, em determinado momento, ele disse que ele não sabia, tudo que ele queria fazer ele não fazia, tudo que ele não queria, assim ele fazia. Então, assim, existia uma milícia, existe uma guerra interior em nós, em que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, este é o que ele fazia. Tem o pecado dentro dele que milita contra aquilo que Deus trouxe sobre a vida dele, contra o seu próprio espírito, que o tenta puxar e derrubá-lo. E assim acontece conosco. E o apóstolo Paulo chegou e falou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, nesse momento que ele fala, miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Na verdade, ele está fazendo esse caminho que nós acabamos de falar. Ele se considerou pobre de espírito, ele olhou para o seu próprio ser e diante de Deus, e isso trouxe uma convicção de pecado, gerou um choro espiritual nele, né? Um choro pela convicção, pelo aquilo que tem de ruim dentro dele, e ele exclama: miserável homem que sou. Esse é o choro, esse é o clamor. Ele chora por aquilo e fala: quem me livrará disso? Quem vai me livrar de ser escravo do pecado? E ele fala: graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nos livra disso. Ele nos conduz ao verdadeiro arrependimento. Ele nos conduz à verdadeira restauração. Então, o cristão, apesar de não ser escravo do pecado, não mais, assim como os filhos da desobediência são, o cristão, ele ainda tem o pecado dentro dele. E ele ainda erra, ele ainda tem problemas com o pecado, ele ainda batalha com o pecado. Você na sua vida, eu na minha vida, nós ainda lutamos contra o pecado.
Nós lutamos contra pensamentos ruins, nós lutamos contra atitudes pecaminosas, somos constantemente julgadores, tímidos e tantos outros pecados que batalhamos dentro de nós, que há uma briga, uma milícia dentro do nosso ser. Mas essa convicção de pecado, esse choro, esse clamor de falar, Senhor, miserável homem que sou, me livra desse corpo, dessa morte. Só através de Jesus, porque isso vai gerar o arrependimento. Nós vamos estar aos pés de Cristo mediante esse arrependimento. Amém?